Vamos que vamos de história de novo, galera. Vamos que vamos. Se a gente falou na semana passada sobre a formação dos estados modernos, né? França, Reino Unido, que a gente sempre fala como Inglaterra, né? Porque na verdade é daqueles reinos ali, é o país que submete as outras nações. Falamos da Reconquista Ibérica, do surgimento de Portugal e Espanha. E a gente falamos da Guerra dos 30 Anos, que mexeu principalmente com a região central da Europa, né? E estava envolvido em algumas situações. Por que a gente vai retornar esse assunto? Para entender ainda essa ideia agora da formação do que a gente chama de monarquia absolutista ou absolutismo monárquico, né? Bem, entre o século XVI ao século XVIII, a maioria das nações europeias viviam sob esse sistema de governo. Um dos principais entendimentos da Guerra dos 30 Anos é a tentativa de dominação de toda aquela região central por uma família poderosíssima da monarquia chamada família Habsburgo. Essa família, gente, é tão poderosa que ela está começando aqui no século XVI a aparecer, né, tomando conta de vários territórios, e vai se estender o seu poder até o século XX, né, que a gente vai ver lá a questão do Império Austro-Húngaro na Primeira Guerra Mundial. Então, para vocês verem quantos anos de construção de uma dinastia de reis, né, em várias regiões. Por quê? Por mais que esse poder, em alguns momentos, ele vai fragmentar, em outros momentos ele vai criar unidade, mas a família Habsburgo está por trás da maioria das grandes monarquias europeias. E por que não vai consolidar esse império tão poderoso que os Habsburgos tentaram fazer de uma vez só? Por causa que a gente falou da Guerra dos 30 Anos, e essa Guerra dos 30 Anos tinha 3 situações muito importantes nessa guerra. Primeira questão de que os Habsburgos eram católicos e queriam continuar a implementação e unidade da Igreja Católica. E o que a gente viu um pouco antes aí? Já havia a questão dos protestantes. E esses protestantes, os reformados protestantes, eles vão ser extremamente importantes para que esse grande Império Habsburgo não se construa, porque vários locais havia uma grande maioria de protestantes, não só de pessoas mais simples, mas de gente que tinha muito poder, burgueses que eram protestantes, né? E até príncipes. Segundo tópico aí, a França dos Borbões, que já havia uma monarquia consolidada desde a Guerra dos 100 Anos, e que a gente vai ver mais à frente que essa monarquia dos Borbões vai se transformar na amonarquia, né, absolutista. Isso é, o rei todo-poderoso. Como diz Luís XIV, ele dizia uma frase: o Estado sou eu. Não há nada na França sem a minha presença. Então, essa relação, né, e vai chegar no rei Luís XIV o apogeu da monarquia absolutista dos Borbões, e o Império Otomano, que lá na região do leste europeu já tinha tomado até aquela região que hoje seria a Turquia. Dominava a Grécia, alguns países ali do leste estavam sob dominação otomana, turcos otomanos, que eram grupos muçulmanos. Então você vê que esse foi o enfrentamento para os Habsburgos não manterem o seu império absolutista. Agora, havia outra questão também contra o absolutismo monárquico aqui, era a questão da Inglaterra. Se lembra, quando a gente falou da questão da Inglaterra, o João, né, Ricardo Coração de Leão vai falecer na luta nas Cruzadas, e aí João Sem Terra, seu irmão, vai assumir o trono, vai ganhar essa pedido sem terra porque ele perde quase tudo, porque ele faz alguns acordos com a nobreza e sempre tenta, né, de uma forma, tentar burlar os acordos, dar um golpe na nobreza, só que a nobreza é muito mais inteligente e naquele período ainda muito forte. Diferente da França, que vai se tornar totalmente dependente da figura do monarca, a Inglaterra, a nobreza vai colocar o monarca debaixo da sua submissão. Por isso que eu vou ter questão da Inglaterra, por mais que a Inglaterra, em alguns momentos, o rei governa com mão forte. Vai ser o caso, por exemplo, da dinastia dos Tudors, né? E até parte da dinastia dos Stuarts. Tanto é que Henrique VIII vai ser um rei que, por mais que ele negocie com o parlamento, mas ele tem uma forma de governar quase absolutista. E aí a gente vai entender o que é absolutismo. O absolutismo, o poder total está na mão de um homem, do rei, do monarca. Ele decide tudo, né? Se ele colocar ministros, o que ele tiver,
para colocar, ele pode colocar, mas ele retira, ele coloca, ele passa o poder acima disso. Né? Nós temos visto aí uma situação estranha no Brasil, né? De um presidente que às vezes tem mania de querer falar pela parte de alguns ministros, e ele fala que quem manda é ele. Era uma coisa meio assim, poder absoluto, tipo, quem manda sou eu. Eu que botei ali, eu que faço, eu que decido. Então, esse poder absolutista, né, é essa forma que o sistema monárquico fica entre o século XVI e o século XVIII. Hereditariedade era hereditário. Falecia o rei, o seu filho mais velho normalmente assumia a coroa, né? E assim por diante eram seus descendentes. Aí há casos de monarquias diferentes das outras, em que algumas as mulheres assumem um trono, alguns só podem ser, né, os gênero masculino. Isso aí independe de cada tipo de monarquia, né, a sua forma de... Mas era uma conjuntura de que era dentro da família que se fazia essa ideia da figura real. Nós temos ainda hoje uma monarquia muito famosa, a monarquia da Inglaterra, mas é uma monarquia constitucional, né, parlamentar, que, como eu falei, a Inglaterra ela tem totalmente uma forma diferente desse poder absolutista, por mais que alguns tenham uma figura de absolutismo muito forte, mas eles já há muito tempo seguem esse tipo de monarquia. Outra monarquia também que a gente sabe, simbólica, é a monarquia da Espanha, mas que não são eles que governam, e sim o parlamento. Então, só para a gente compreender um pouco de como que é essa estrutura. Agora, vocês continuem aí, porque a gente vai falar agora dos pensadores que vão estruturar esse pensamento. Nós temos dois grupos, tá? Fica ligado aí que a gente continua. Vamos lá? Agora a gente vai começar primeiramente pelos pensadores, os teóricos, né? Humanistas, que tipo assim, humanistas não estão falando do termo humanismo, mas de usar a própria ideia, tá, da humanidade em si, não colocar nenhum poder sobrenatural, né, colocar nada fora da esfera humana no meio desse entendimento. E aí a gente vai ter dois pensadores muito importantes. O primeiro pensador, Nicolau Maquiavel, né, de Florença, um florentino, 1469 a 1527, escreveu a grande obra dele, foi O Príncipe, em 1513. É uma obra que é um marco da ciência política, tá? Para muitos, o Nicolau Maquiavel ele seria o fundador da ideia de ciência política, essa disciplina que estuda as estruturas de poder e da politização. E ele vai, desse livro, né, falar principalmente de dois conceitos: a virtude, capacidade melhor de escolher, de administrar, de governar. Isso é, todo príncipe tinha que ter essa virtude, né? Era importante ele ter. Fortuna, as circunstâncias quais os seres humanos estavam submetidos. É como se fosse o exemplo destino, né? A fortuna seria o destino de cada um. E debaixo dessa estrutura, ele dizia que o príncipe ele tinha que sempre zelar principalmente pela manutenção do seu poder. Se fosse necessário fazer qualquer tipo de situação, até, né, sacrificar parte até do seu povo, sacrificar parte do seu território, sacrificar o que fosse necessário para manter essa estrutura do poder. O príncipe teria esse direito. E tanto é eu entender essa forma do pensamento absolutista de Maquiavel, que vão dizer, né, o termo maquiavélico, ele tem até uma frase que diz: os fins justificam os meios, que na verdade não é de Maquiavel, mas tem muito sentido no pensamento maquiavélico. E o termo maquiavélico, né, de ser aquela pessoa astuta, que dá pernada nos outros, esperta demais, né, que fica só esperando, espreitando outra pessoa, vem desse termo em cima do sentido do pensamento de Nicolau Maquiavel. Bem, o segundo pensador é o Thomas Hobbes, 1588 a 1679, então enrolou um pouco a língua, né? Escreveu Leviatã em 1651. A gente acaba falando correndo e acaba enrolando a língua. Leviatã, esse livro é extremamente importante também, porque o pensamento de Thomas Hobbes está bem resumido nessas duas frases de aspas aqui. Todos contra todos. Ele diz que a sociedade sem a figura do rei é um querendo destruir o outro, é um homem querendo tomar, né, as terras do outro, um querendo conquistar aquilo que é do outro. O homem lobo do próprio homem, né, como se fosse uma selvageria. Aí ele diz que o papel do rei é o papel da importância de dar limites,
né, colocar a ordem social, tanto aqui, ó, contrato social, que é o que ele diz que a população faz com o rei, para nessa figura do rei, né, estruturar a paz, a segurança, né, o respeito às leis, o rei igual à ordem social. E aí a importância que no texto de Thomas Hobbes ele diz que o rei, se necessário, ele tem direito a usar até da força, da coerção social, da força, né, usando a força armadas ou a força policial. Por quê? Porque ele é aquela figura que mantém a estrutura de segurança e de paz para todos os seus súditos. Então, essa ideia, né, alicerçada em pensamentos bem humanos. Bem, esses dois pensadores trabalham nessa linha. Agora a gente vai conhecer mais dois pensadores que vão trabalhar em outra forma de pensar. Segura aí. Bem, agora a gente continuando, a gente vai falar agora dos pensadores que vão usar a questão da religiosidade, a questão da fé, a questão do poder extra-humano, né, o poder divino que vinha em cima sobre essa figura do monarca. Bem, primeiro pensador, Jean Bodin, pensador francês, também vai escrever o livro da República em 1576, não é um livro republicano, é um livro falando sobre a monarquia, em que ele vai dizer que o soberano, o rei, é o representante de Deus na terra. Tão forte essa frase dele, esse pensamento dele, que ele dizia que esse rei está acima até do poder da igreja, diferente do que a gente vê lá na Idade Média, em que a igreja queria se impor sobre os reis. Aqui está dizendo, o pensamento de Jean Bodin, que Deus escolheu aquele homem para ser o rei, para que ele esteja acima até do poder eclesiástico. Bem, o segundo pensador, Jacques Bossuet, 1727 a 1704, esse vai elaborar mais fortemente o que a gente chama de teoria do direito divino dos reis. E aí ele vai trabalhar em cima de quê? O poder do rei emana do próprio Deus. Né? Ele vai enfatizar muito o uso das escrituras sagradas, a questão do rei Davi, né? De alguns reis que vão ter toda uma ligação, né, com o divino. E aí ele vai trabalhar num livro Política tirada das Sagradas Escrituras, em que ele vai enfatizar toda essa ligação, né, de divinização do rei com o povo através da escolha que vem de Deus, né, de Deus escolher esse homem e assim seus descendentes, então a manutenção dessa casa real sobre a população. Bem, a gente vai continuar aí, segura mais um minutinho, está acabando. Bem, para a gente concluir esse primeiro vídeo aqui, só fechando em cima da estrutura principal do absolutismo monárquico, a gente vai ter a centralização de poder em um homem. Então isso é todo o poder ao rei, por isso absoluto, único, né? Absolutismo. Cobrança de impostos centralizados, e é muito interessante, como a gente falou lá no início da formação dos estados modernos, muito interessante para a burguesia, para o comércio, né? Que agora só pagava impostos a um só homem, não a vários senhores feudais. Controle sobre tudo e todos no reino. Ele vai controlar desde as taxas, o comércio, né, a agricultura, toda a questão do controle de todas as leis, de terras, do jurídico, do judiciário, tudo está debaixo da mão do rei. Ele era o único que podia mudar, né, uma questão ou deter uma questão, a decisão cabia à mão dele. A força da coerção, aí é a questão das decisões, como a gente falou, até que o Thomas Hobbes é o que mais enfatiza isso, que ele tinha para dar segurança e paz aos seus súditos, ele podia exercer da força, né, nas suas decisões. E a própria questão também das próprias forças militares, em que agora ele tinha um exército profissional para defender suas fronteiras. Bem, isso aí para a gente entender um pouco, né, sobre a questão do absolutismo monárquico. O próximo vídeo a gente vai falar sobre alguma dessas estruturas absolutistas mais poderosas. E aí a gente vai ter o exemplo, a França.